definição do DSM-5, tá? Esse é uma bíblia da psicopatologia mundial, tá certo? Então, assim, tem outros critérios que a gente também usa, tá bom? O primeiro deles é o humor deprimido. Então, a pessoa se sente triste, com vazio, sem esperança, tá? Crianças e adolescentes sofrem depressão, Patrícia? Sim. Crianças e adolescentes também sofrem depressão. Durante os últimos anos, a gente tem percebido muitos adolescentes deprimidos. E não é por causa apenas da pandemia, tá, gente? Bem antes da pandemia, a gente já tem adolescentes deprimidos. Tenho atendido jovens muito ansiosos, deprimidos, que estão com muita dificuldade em lidar também com a quarentena. A gente tinha uma vida muito ativa antes da quarentena. E os jovens também, uma vida muito ativa, vida social muito mais ativa que nós adultos. E perder tudo de uma vez, né? Todo esse convívio social, é um luto muito grande e tem trazido sofrimento e tem trazido também muito adoecimento. E a depressão não tá, vamos dizer assim, destacada porque é jovem, não, tá? Mas quando a gente fala em depressão em crianças e adolescentes, o principal sintoma neles é a irritabilidade. A irritabilidade, a agressividade ou a instabilidade do humor, tá? Que geralmente fica mais irritadiço em crianças e adolescentes. A gente também tem outros sintomas. Então, por exemplo, parece que fica meio confuso, tá? Os sintomas aqui que eu tô aqui na minha colinha, tá, gente? Porque de cor, assim, para falar passo a passo para vocês só com colinha mesmo, tá? Então, aqui, ó, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Esse é outro critério diagnóstico. Em geral, as pessoas que sofrem de depressão perdem peso. Na prática clínica, a maioria perde peso, tá? Por que a pessoa perde peso? Porque a pessoa está muito triste até para comer. E a comida não dá prazer mais, como dava antes. Então, a pessoa geralmente perde peso por causa disso. A pessoa também passa a sentir menos fome e passa a sentir menos prazer pela comida. Então, por isso que, em geral, as pessoas perdem peso. Essa é a maioria, tá, gente? Não tô falando de todo mundo, porque tem gente que depressivo que faz é ganhar peso. Insônia, outro critério. Insônia ou excesso de sono durante o dia. Então, a pessoa fica muito tempo, durante o dia inteiro, morrendo de sono, cansado, sem energia. E quando chega à noite, não consegue dormir. Ou não consegue dormir, ou dorme no horário e acorda várias vezes na noite, tá? Mas, em geral, prática clínica, em geral, as pessoas passam o dia todo com sono. E tem maiores dificuldades de dormir à noite, ou dorme à noite, acorda muito cedo e não consegue pegar no sono, tá? Em geral é isso. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Esses sintomas têm que estar presentes quase todos os dias, tá? Então, o que seria a agitação? A agitação é a pessoa que fica o tempo todo se movendo para lá e para cá. É uma inquietação enorme. Uma inquietação muito grande, tá? Ou a pessoa fica mais quieta o dia todo, na cama. Não é assim que a pessoa fica de cama, tá, gente? Pelo amor de Deus. Depressão não é isso. Mas a pessoa geralmente está mais lenta para fazer as coisas, está mais sem ânimo, mais sem disposição. Então, em consequência disso, a pessoa vai ficar um pouco mais quieta, certo? Já vou falar por que isso acontece. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, foi o que eu acabei de falar, né? Então, ler e-mail da fadiga, olhar a rede social da fadiga,
Ai, só de pensar em me arrumar, nem tem que me arrumar, maquiar. Aí chega lá, só vai ter gente chata. Ai, chega lá, só vai ter fulano falando disso, disso, disso. Não. Só de pensar dá fadiga, muita fadiga. E a pessoa fica realmente sem energia. Gente, olha, isso é tão sério, que a pessoa chega a não querer tomar banho, a não querer escovar o dente, cuidar da higiene pessoal. Então, tem pessoas que realmente, quando estão num nível muito elevado de depressão, elas passam a negligenciar, inclusive a higiene pessoal, tá? Então, isso é muito sério. Sentimento de inutilidade, eu não sirvo para nada, as pessoas me aturam, eu não sei como que as pessoas me aturam. Então, são falas que a pessoa se percebe sem valor. Olha lá, tá todo mundo fazendo as coisas e eu não. As pessoas estão indo trabalhar, estão sorrindo, olha aí a minha vida, esse caos. Minha vida não tem sentido, não tem valor, certo? Então, são falas que a pessoa geralmente apresenta e são falas que a gente precisa ficar atento. E essas falas, a gente geralmente, quando é uma pessoa que está do lado da gente, a gente fala assim: fulano, que é isso? Deixa de falar besteira. Claro que você é importante, claro, você tem tudo. Olha como você tem uma vida boa, seu marido, seus filhos, seu emprego, você tem tudo. Como é que você está se sentindo assim? Então, são os primeiros sinais de que a pessoa, né, depois daqueles 15 dias, não está se sentindo bem. A pessoa deprimida também tem muita dificuldade em tomar decisões, porque ela só pensa que vai dar ruim, não é verdade? É claro que isso fica prejudicado, tá, gente? A tomada de decisão fica prejudicada, mas não é que a pessoa não consegue nunca tomar decisões, não fazer as coisas, mas ela vai ter um pouco mais de dificuldade por ver sempre o lado negativo das coisas. Então, se numa tomada de decisão a gente tem o sim e o não, e a pessoa deprimida sempre vai pensar no lado negativo, que não vai dar certo. Mas se eu fizer isso vai dar ruim aqui, se eu fizer aquilo vai dar ruim aqui. Então eu não sei o que eu faço, certo? Então a capacidade de tomar decisões fica diminuída. Outro sintoma também que é muito comum é a falta de atenção. Então, a pessoa deprimida, assim como na ansiedade também, a pessoa fica com a atenção diminuída, a concentração diminuída, certo? Então, esses sintomas aparecem geralmente no trabalho, na escola. Quando a gente fala de adolescentes, um dos primeiros sinais, tá? Sinais, não estou dizendo que todo jovem, todo estudante porque né, tá fazendo isso, tá deprimido. Mas um dos primeiros sinais em estudantes é baixas notas. E aí, quando a criança ou adolescente passa a tirar notas baixas, é porque está com dificuldade de prestar atenção, não está conseguindo se concentrar. A matéria parece o dobro de mais difícil do que era antes. Precisa se esforçar mais para se estudar. Então, o esforço que fazia antes e dava certo, tirava boas notas, agora não é mais suficiente para tirar boas notas. Precisa se esforçar muito, muito, muito mais, tá? E quando é em adultos, essa falta de atenção se reflete na produtividade. Principalmente pessoas que têm um trabalho muito mais intelectual do que físico, certo? Então, pessoas que trabalham com computador, tecnologia, atendimento ao público, ficam bem mais irritadas, a atenção fica muito lá embaixo, bem diminuída, e acaba caindo a produtividade. Então,
Vamos supor que a pessoa fazia, tipo, 5 processos por dia e ela passa a fazer 2 e assim com muito esforço, certo? Então, também é um dos sinais de sofrimento mental. Na ansiedade também tem isso, mas na depressão essa questão fica mais evidente, tá? E pensamentos recorrentes de morte. É muito comum, tá, gente? Assim, acontecer isso mesmo. Porque a pessoa se vê tão sem valor, tão inútil, que ela pensa o seguinte: poxa, minha vida não tem mais sentido. Eu já não sirvo para nada. Só fico dando trabalho para os outros. Então, para que eu continuo viva? Para que eu continuo vivendo aqui? Né? Sendo que eu posso dar um jeito nisso. Pensar em morte não significa necessariamente querer morrer de verdade e nem significa que vai fazer algo contra a própria vida. A maioria das pessoas tem esses pensamentos, sim, tá? Que são típicos da depressão.